Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, nós, com muita alegria, chegamos ao teu lar para te transmitir a palavra de Deus. Está aqui do meu lado hoje o servo de Deus, nosso irmão Roberto. Prazer, irmão. Igualmente, muito prazer estar Ter aqui. o nosso programa para transmitir a palavra de Deus. Sim, vamos meditar um pouquinho, Deus permitindo. Amém. Então fica conosco. O nosso Deus vai falar com você agora, através da sua palavra, usando o nosso irmão na fé, Roberto. Amém. Vamos lá. Me leva a tua vontade, me leva, me leva. Ele vem me buscar. Eu quero ir com ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Ele vem me buscar. Eu quero ir morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh, meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém.
Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui diante da Palavra de Deus, nesse programa. E queremos, junto com você, meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero que nesse momento você esteja aí bem confortável no seu lar e você possa prestar atenção. Você possa acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus e também uma meditação que faremos através dela. E o nosso Deus certamente tem algo para dizer para você neste momento. Que você possa realmente ser enriquecido pelo poder que há na Palavra de Deus. Eu queria pedir para você, se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, se você tem a sua Bíblia aí por meio eletrônico, enfim. Se você quiser, você pode abrir comigo. Eu vou ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu vou estar lendo esse versículo e em cima dele a gente vai estar meditando. Se você puder, você acompanha aí com a gente então. Esse versículo vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou falar mais uma vez o versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse versículo é muito profundo, ele traz uma amplitude bastante grande para que a gente possa entender. E, do Senhor permitindo, a gente vai caminhar um pouquinho nessa meditação sobre esse versículo então. O versículo começa com a palavra esperança, se a nossa esperança. Eu queria pedir para você que você agora pudesse refletir sobre a vossa esperança. Em que você tem depositado a sua esperança? Em que tem sido realmente aquilo que te move? O que tem sido aquilo que te traz esperança ao teu coração? Será que tem sido a economia do país? Será que tem sido as eleições que estão prestes a acontecer aí logo mais para o final do ano? Será que tem sido uma carreira profissional que você almeja? Será que tem sido algo que você espera já há muito tempo e que está prestes a acontecer? Talvez um casamento, talvez a realização do sonho de ter um filho, talvez a tua esperança esteja também na tua aposentadoria, talvez a tua esperança esteja também em algo do tipo uma cura física que você tanto espera, que você está correndo atrás, fazendo tratamento, espera uma cura física. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bom e a gente deseja que você também tenha essas realizações. Mas o versículo em si está dizendo de algo superior, de uma esperança maior. E a gente então, olhando para esse versículo, vai meditar um pouquinho e ver o que tem a ver com a sua vida, com a minha vida, esse versículo aqui. Se a nossa esperança é em Cristo. Em primeiro lugar, a gente tem que imaginar qual é o alicerce da nossa esperança. Que o versículo está apontando para Cristo. Mas pode ser que toda essa esperança que você tenha tido até aqui não esteja alicerçado realmente em Cristo, que é o autor, que é o consumador da fé, que é aquele que veio morrer na cruz por causa do meu e do seu pecado, e do pecado de todos nós, de toda a humanidade. Então, isso faz toda a diferença. Qual é o alicerce da sua esperança? O que sustenta a tua esperança? Qual é a base? Qual é o fundamento da esperança que você tem? Se a tua esperança não for Cristo, então você não está nem enquadrado nesse versículo. Você está fora disso. Talvez a sua esperança estiver pautada em seres humanos, em instituições, por mais bonitas que sejam, mesmo que sejam instituições tidas como evangélicas, ou igrejas de denominações variadas, mas se a sua esperança está somente vinculada a essa instituição, a tua esperança não está em Cristo. O foco do versículo é Cristo. Qual é a base da sua esperança? Em que você tem baseado a sua esperança? Qual é o verdadeiro fundamento da tua esperança? Mas se a tua esperança estiver em Cristo, ainda não está tudo resolvido, porque o versículo não termina aí. Eu gostaria de meditar com você sobre isso. Veja que existe algo dentro de você, talvez você não frequente nenhuma igreja, talvez você fale, não, eu não frequento nenhuma denominação, eu não frequento nenhuma igreja, eu não creio na palavra de Deus, eu prefiro ficar alheio à palavra de Deus, porque eu não creio que ela seja realmente de Deus, os homens têm manipulado, a palavra realmente não é a palavra, a verdade, como se diz. Mas tem um versículo lá em Eclesiastes, se você tem sua Bíblia, você pode abrir lá e ler. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai dizer o seguinte, a primeira parte do versículo diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Veja que existe algo dentro de você que o desperta para a eternidade. Quer você queira, quer você não queira, existe algo dentro de você.
Basta você ver esse empenho que as pessoas fazem para tentar provar o contrário da palavra de Deus. Quando a pessoa desprende tanta energia para tentar provar o contrário da palavra de Deus, é porque tem algo que incomoda dentro delas. Do contrário, não faria sentido. Ninguém vai se esforçar tanto para provar o contrário de algo que não incomoda elas, de algo que não traz algum despertamento dentro delas. Então, se existe um despertamento dentro de você, se existe algo que incomoda, que é algo que está no seu coração e que realmente incomoda você, que faz com que você se sinta em insegurança, que nada daquilo que você tem conseguido até aqui tem trazido plena satisfação, é porque você realmente deve olhar com outros olhos para a palavra de Deus. E você deve então entender esse versículo que a gente acabou de citar, que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Fez você formoso, fez você a imagem e semelhança de Deus. E também pôs a eternidade no coração do homem. Temos algo dentro de nós que nos desperta para a eternidade, que nos emana, que nos motiva a pensar na eternidade. E é verdade, somos seres eternos, não somos seres passageiros. Nessa vida, sim, somos seres mortais e vamos morrer. Mas não termina com a morte, a vida não se resume do berço à sepultura, nesse curto período de tempo. Você há de concordar comigo que a nossa vida passa muito rápido. Eu não sei qual a idade que você tem. Talvez você tenha uma meia-idade, talvez você seja uma senhora, uma senhora, talvez você seja apenas um jovem, um adolescente, alguém que tenha ainda muito tempo pela frente. Mas você há de concordar comigo que a nossa vida é muito breve, é muito rápida, é passageira. A nossa vida, por mais que você queira, você não pode segurar o tempo, você não pode retroceder no tempo. O dia que estamos vivendo hoje, esse mesmo dia, nós nunca mais viveremos, ele é único. A nossa vida segue adiante. E tem um desfecho final, tem um final da vida. A morte física não acaba com tudo, não se resume apenas à morte física. Mas em Hebreus, livro de Hebreus na Bíblia, livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer: o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, tem algo que nos espera no além, tem algo que nos espera no pós-túmulo. E é sobre isso que essa esperança está dizendo. Nossa esperança está em Cristo. E o versículo que a gente leu no início dessa meditação diz o seguinte: se a nossa esperança é em Cristo, portanto, nossa esperança deve estar em Cristo, tem que estar em Cristo, para que seja saciado esse nosso desejo que a gente tem, esse nosso despertamento que temos para a eternidade. Então, se a sua esperança está em Cristo, a sua esperança está no foco correto, está na pessoa correta. Mas o versículo não terminou aí, ainda não terminou aí, não está tudo resolvido completamente. Apenas está no alicerce correto, apenas está naquele que realmente pode sustentar a sua vida. Mas o versículo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, como que você tem se chegado até Cristo? Se é que você creia, se é que você tem buscado realmente a palavra de Deus. Você tem se alicerçado em Cristo apenas para essa vida? O versículo nos leva, nos projeta a nossa mente, o nosso pensamento, nosso entendimento, a entendermos que não temos que esperar em Cristo somente para essa vida. Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja que a felicidade está vinculada à forma como encaramos a perspectiva de Cristo. Como você tem olhado para Cristo? O que a pessoa de Cristo tem sido para você? O Salvador? Ou aquele que pode resolver todos os seus problemas terrenos? Sim, ele pode. Não estou dizendo que ele vai fazer, mas ele pode, ele tem poder para isso. Mas se o foco estiver no alicerce correto, que é Cristo, mas se a sua esperança está vinculada somente a esta vida, somente a esta terra, você está no alicerce correto, você está crendo na pessoa correta, que é a pessoa de Cristo, mas você está com foco desfocado, vamos dizer assim. Você está com foco somente nesta vida. Mas Cristo veio para morrer na cruz. Cristo é a nossa verdadeira esperança, porque Ele veio morrer na cruz para resolver o problema, não apenas o problema terreno, físico nosso, embora isso também Ele faça. Mas o principal alvo dele é a nossa eternidade, é a nossa salvação. Por isso que a gente leu lá em Eclesiastes capítulo 3, que eu acabei de citar, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Porque é sobre essa eternidade que é o principal motivo de Cristo ter vindo ao mundo. Porque somos eternos. Vamos morrer, sim, fisicamente. Vamos
ter o nosso tempo terminado aqui na terra. Mas estaremos para sempre com o Senhor, ou não, dependendo da esperança que você tenha. Dependendo da fé que você tem depositado em Cristo. É uma fé realmente para resolver problemas terrenos? Se for essa fé, é uma fé que está incompleta. É uma fé que está no foco errado, com foco simplesmente único, quando o versículo fala de 2 focos. O versículo fala sobre a nossa esperança nesta vida e também na vida futura. Se você ler em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer o seguinte, Mateus 6, 33, vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer as demais coisas? As coisas que eu e você precisamos. Nós precisamos de um emprego, todos nós precisamos. Nós precisamos de saúde, todos nós precisamos e muito. Nós precisamos de livramentos. São tantos os perigos que nos rodeiam nesse momento. Pode ser que eu e você estejamos correndo risco e nem sabemos. Deus sabe, mas nós não sabemos. Precisamos também de livramentos. Precisamos ter nossa família bem. Precisamos que nossos filhos sigam bons caminhos, porque estão maus, tem muitos por aí. Precisamos de uma série de coisas que talvez a nossa mente nem consiga abranger tudo, se a gente quiser esquadrinhar isso daí. E o Senhor sabe que precisamos de tudo isso. E o Senhor está preocupado também com isso. Mas o foco principal não é esse. O foco principal é aquilo que está dentro de nós, que nos emana para o eterno. E é sobre isso que a gente está focando aqui com você nesse versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque ninguém pode ser feliz simplesmente por ter sua vida organizada aqui na terra. Por mais que você queira entender isso, não é possível. Basta você ver que pessoas de alto nível, pessoas que têm condições que realmente muitos gostariam de ter, pessoas de projeção, se envolvem com drogas, se envolvem em tantas situações que você fala, poxa, eu na condição dele jamais ia me envolver com isso. Porque a pessoa tem projeção, tem dinheiro, tem fama. Mas a verdade é que isso não preenche o interior dela completamente. Por quê? Porque ele está com a esperança simplesmente focada na terra. Simplesmente focada, talvez nem em Cristo, mas simplesmente na terra. Ainda que estiver em Cristo e somente para essa terra, também não preenche. Também não faz com que você tenha realmente a plenitude de alegria. E o versículo vai terminar falando de alegria. Somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a felicidade está vinculada a olharmos para Cristo, para quem Ele é, para o ser de Cristo, para aquela pessoa que veio morrer na cruz por nós, não simplesmente para melhorar a nossa vida. A nossa vida aqui, por mais que seja muito boa, ela vai terminar. E lá na eternidade, como será? Portanto, o versículo nos leva nosso pensamento para 2 direções. Devemos esperar em Cristo, esse é o verdadeiro alicerce. Quero que você guarde bem isso. Porque Ele morreu na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 vai dizer que o meu pecado e o seu pecado fazem separação entre nós e o nosso Deus. E causa uma barreira entre nós e o nosso Deus. Se você quiser, você pode ler lá. Mas quando chegamos até Cristo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, essa barreira é derrubada. Nós temos acesso ao Pai, temos acesso a Deus livremente. Não porque nós merecemos, não porque somos melhores que ninguém, mas porque Cristo derrubou essa barreira lá na cruz. E quando depositamos a nossa fé totalmente nele, temos acesso, livre acesso ao Pai. Por meio do sangue que Ele derramou na cruz, por meio da salvação que Ele proporcionou, morrendo na cruz pelos meus pecados e seus pecados. Mas isso sozinho não basta. É preciso que você tenha depositado a sua fé completamente nele. Portanto, a sua esperança então estará ligada em 2 aspectos. No aspecto terreno, porque estamos vivendo aqui, podemos servir a Cristo aqui, podemos nos alegrar com Cristo aqui nessa vida. E isso é muito possível, isso é perfeitamente possível, porque o versículo está dizendo isso. E também não fica só aí. Podemos já vislumbrar a eternidade e sabermos que estaremos com Cristo. Porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso o versículo vai nos levar em 2 direções. Eu quero que você pense muito sobre essas 2 direções que o versículo nos leva. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, portanto, o versículo quer dizer que não devemos ficar limitados a essa vida. Podemos sim esperar em Cristo nessa vida, mas limitados a essa vida está errado. Está desfocado, está incompleto. A nossa esperança fica incompleta. Portanto, devemos esperar nessa vida e também na vida futura. E é sobre isso que a palavra de Deus foca. É sobre isso que a palavra de Deus mais fala. Sobre o meu pecado e o seu pecado.
Enquanto essa situação não for resolvida diante de Cristo, que é o verdadeiro alicerce, que é o verdadeiro autor da nossa fé, você não estará plenamente satisfeito. Portanto, veja que o versículo leva em duas direções e eu quero que você foque na direção espiritual do versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você realmente sinta verdadeira alegria no seu coração. E que você possa perceber. Leia novamente esse versículo, se você tem necessidade de ler. Leia bem tranquilo, bem calmo. Não deixe a ansiedade entrar no teu coração, não. Leia com bastante calma. Leia absorvendo aquilo que a palavra de Deus tem. Porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Vai dizer lá em Hebreus capítulo 4. Portanto, leia esse versículo com calma. Leia para sua família, leia para você mesmo. E você vai entender que devemos estar vinculados a Cristo, por meio da fé, crendo nele como Salvador, como Senhor, como aquele que morreu na cruz por nós. Mas não devemos estar esperando simplesmente para essa vida. O que ele tem para nos dar é muito mais, é muito maior, é muito mais amplo. E é toda essa amplitude que preenche o seu íntimo, o meu íntimo e de todos. Por quê? Porque não limita-se apenas com a morte, mas que nos emana para a vida eterna, que nos eleva para a vida eterna, pelo sangue dele que foi derramado na cruz. Meu amigo, eu quero que você fique com essa meditação, que você fique com esse pensamento voltado para a palavra de Deus. E o meu desejo do meu coração é que você realmente tenha sido despertado aí onde você está. Talvez você está agora no seu carro, talvez agora você está na sua casa, enfim, no seu trabalho, onde quer que seja. Que você seja despertado realmente a olhar diferente para a palavra de Deus. Sabendo que você tem sim um Cristo que te acompanha nessa vida, mas que quer te levar junto com Ele para a eternidade. Isso só depende de você. Só depende da sua fé. Só depende de você realmente depositar a sua fé nele. Amém? Me leva à tua vontade, me leva, me leva. Conselho de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero me dirigir a você nesse momento. Quero deixar um versículo com você e uma pequena meditação sobre esse versículo, para que a gente possa fazer dele o nosso companheiro, esse versículo é o nosso companheiro. Vivemos num mundo onde somos levados continuamente a sermos acelerados o tempo todo. Talvez você tenha brigado com alguém no trânsito ainda hoje, que esteve demorando na sua frente e você querendo acelerar um pouquinho mais para poder cumprir um compromisso, poder chegar no horário certo no trabalho, poder chegar no horário certo na escola. Veja, mas que Deus não está envolvido nessa correria minha e sua. Não está envolvido. Deus quer que eu e você tranquilizemos o nosso coração. E nós nos aceleramos a cada dia. O mundo nos leva para isso. Por que o mundo nos leva para isso? Porque existe um interesse
espiritual, entre aspas, e é espiritual mesmo, de que você fique acelerado o tempo todo para que você tenha menos tempo a pensar na palavra de Deus, a pensar naquilo que Deus tem para mim e para você. Eu quero deixar com você o Salmo 46, versículo 10. E a primeira parte dele diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Ora, é muito simples entender esse versículo, para que a gente possa entender e saber realmente quem é o Senhor na nossa vida, o que Ele faz, o que Ele age na nossa vida. Qual que é a primeira palavra que o versículo diz? Aquietai-vos. Será que eu tenho aquietado o meu coração, pelo menos uma parte do meu dia, para pensar no meu Deus, no meu Senhor? Ou será que eu tenho ficado o tempo inteiro acelerado? Já acordo com o despertador ali buzinando no meu ouvido e já saio correndo para fazer tantas coisas e termino o meu dia cansado, exausto e caio na cama já quase que dormindo instantaneamente. Mas o versículo não diz isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Portanto, quero deixar essa palavra com você, que você possa se aquietar. Pegue uma parte do seu dia. Você vai ter sim que sacrificar alguma das coisas que são hábitos contínuos na sua vida. Mas não é nenhum sacrifício não, pelo contrário, é um ganho muito grande. Aquietai-vos. Lembre dessa palavra, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Então, para você saber realmente que é Deus que está agindo na sua vida, que é Deus que está direcionando, que é Deus que está levando você para uma vida espiritual maior, você precisa se aquietar. Agora, isso cabe a mim e a você. Lá não está dizendo que Deus vai obrigar a mim e a você a se aquietar, não. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Eu quero deixar esse versículo com você. O versículo é um pouco mais extenso, mas eu peguei só essa primeira parte para que traga uma mensagem para mim e para você. Que você possa analisar seu dia e possa modificar a rotina do seu dia em função desse versículo, não do que eu estou falando como ser humano, mas do que a palavra de Deus nos diz. Salmo 46, 10. Eu podia citar outros versículos aqui que falam também nessa mesma linha de pensamento, mas fique somente com esse. Que você possa se aquietar então, e você vai saber o que Deus está fazendo na sua vida e o que Deus tem de proposta para você nessa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, me ajude também, que todos nós possamos então refletir sobre nossa vida e sobre o nosso cotidiano também. Amém? Me leva pra vontade, me leva. Chegamos ao finalzinho do programa O Viver é Cristo. Mais uma vez, eu espero que você passe um zap para nós, 998-08-1313, 998-08-1313. Passa um zap, nós temos uma equipe de irmãos orando a favor dos nossos telespectadores. Nesse momento, o nosso irmão, que muito nos alegra com a presença aqui, muito Roberto, obrigado, eu que fico feliz. vai encerrar com uma palavra de oração, intercedendo a Deus a teu favor. Curva sua cabeça, vamos nos dirigir a Deus então. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno e grandioso Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um momento estarmos aqui, ó Pai, meditando a tua palavra, Senhor Deus, podendo, Obrigado, Senhor Deus, tirar proveito, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem nos proposto. É verdade, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, ó Pai. Obrigado. Queremos usar, Senhor Deus, de tudo isso que o Senhor tem nos dado para que possamos, ó Pai, trabalhar na tua obra, possamos, ó Pai, estar vinculados e animados em Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Queremos pedir, Senhor Deus, por todas as pessoas, Senhor Deus, que nos assistem nesse momento, ó Pai, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, ó Pai. Verdade. Sabemos que elas têm problemas variados, Senhor Deus. Talvez desemprego, talvez enfermidades, talvez relacionamentos, ó Pai, rompidos, ó Pai. Qualquer que seja o problema, Senhor Deus, que o Senhor venha intervir na vida delas, Senhor Deus, trazendo graça, misericórdia, bondade, Senhor Deus. Verdade. Trazendo alento aos corações, ó Pai. Amém, Jesus. E que realmente, Senhor Deus, elas possam se despertar, ó Pai. A estar mais e mais ligadas em Ti, ó Pai. Sabendo que o Senhor é o autor e consumador da fé. E aquele que pode todas as coisas. Mas que devemos estar entregues a Ti, ó Pai, de alma e coração, Senhor Deus. Tudo isso pedimos, agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.